Queridos irmãos, que saudade! Todos nós enfrentando esse isolamento necessário, mas é muito importante nós mantermos a comunhão com Cristo Jesus, principalmente nós, através da tecnologia, pelo estudo em escola bíblica dominical. Nós precisamos ficar atentos às lições. Nós estamos recebendo um material através da tecnologia, porque nós não temos a revista física, simplesmente através da tecnologia. E hoje nós estamos na 7ª lição, estudando sobre a vida de Paulo. Muito interessante, muito profundo, o grande apóstolo, o grande orientador da igreja, se faz presente para nos ensinar aquilo que precisamos aplicar na nossa vida diária. E o título da lição que o autor separou para nós neste domingo é o preço do resgate. E está como texto básico da nossa lição em Romanos, capítulo 3, os versículos 23 e 24. E também o capítulo 6, dos versículos 16 ao verso de número 22. No decorrer da lição, nós poderemos utilizar alguns versículos do texto básico. Então, considerando o título da lição, nós precisamos entender o significado da palavra redenção. Isso significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Pagamento de um preço. Os prisioneiros de guerra, eles eram libertados através de um pagamento de um resgate. Se era para libertar um preso, tinha que se pagar um resgate. E hoje também não é diferente, irmãos, não é diferente. Não é diferente. Quando acontece algum sequestro, então o sequestrador fala assim, ó, só posso libertar a pessoa se for pago uma quantia X de dinheiro. Esse é o preço do resgate. É uma aplicação para nós de um modo atual. Naquele tempo, por exemplo, entre os romanos e os gregos, o escravo podia ser libertado, pagando-se um valor em dinheiro no santuário a uma divindade fictícia, que era o pagamento que tinha que ser feito ali. Isso era a visão dos gregos e dos romanos. O apóstolo Paulo usa a obra salvadora de Jesus aplicando essa metáfora como uma figura de linguagem, associando-se à redenção do homem com o resgate através do Senhor Jesus Cristo com a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. O dicionário grego, nós precisamos passar para os irmãos, nós encontramos as expressões, é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão. Nós estávamos escravos no pecado e agora nós estamos livres através de Jesus Cristo. Uso o termo de redenção no pensamento bíblico. Nós vamos encontrar algumas referências no Velho Testamento. E mais tarde o Velho Testamento ele foi traduzido para o grego com um nome que eles deram na época, Septuaginta.
Aí traduziram o hebraico para o grego, utilizando essa inscrição. E a primeira expressão, resgatar, está no registro no livro de Êxodo, capítulo 13, verso de número 13, na versão Nova Almeida atualizada. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não resgatarem, deverá ser desnucado, quer dizer, vai ser sacrificado com a quebra da sua vértebra no pescoço. Mas resgatarão todo primogênito do homem entre os seus filhos. O jumento era muito necessário na lavoura, de tal forma que, se o dono oferecesse um cordeiro em resgate, ele conseguiria salvar a vida daquele animal, do jumento. E isso era uma forma de pagamento para dar liberdade e vida ao jumento. E a segunda expressão nós vamos encontrar também no livro de Êxodo, é sobre a responsabilidade dos donos de animais, de bois. Veja bem o que diz o autor no livro de Êxodo, no capítulo 21, verso 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não servirá de comida. Mas o dono do boi será absolvido. O boi seria sacrificado, e o dono seria absolvido. Mas no verso 29, nós vamos ver o seguinte: mas se o boi antes costumava chifrar, e o seu dono sabia, e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. Aí no verso de número 30, nós encontramos: se lhe for exigido um resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for pedido. O resgate é pagar, é dar algo pela vida de um animal em resgate da sua vida. E também nós precisamos saber que o dono, pagando isso, ele estava se livrando também do apedrejamento. Os heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, é um capítulo bem longo, nós vamos tentar passar para os irmãos. Eles não aceitaram pagar um resgate pela vida deles. Eles optaram a perder a vida por amor ao Senhor Jesus, para que eles pudessem alcançar algo maior que a vida eterna através de Jesus. Esses foram os heróis da fé. Continuando o estudo da lição, nós vamos ver aqui uma breve explicação sobre o que diz a teologia sobre redenção e resgate, que são iguais. A teologia nos ajuda a entender as verdades de Deus. A definição teológica para a palavra redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. O que nós chamamos de salvação? Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação e santificação e a vida eterna. Isso que significa. O Evangelho de João, no capítulo 8, versos 34 a 36, nós encontramos as expressões de Jesus na linguagem Nova Almeida atualizada. Jesus respondeu: em verdade lhes digo,
que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. E o verso 36, pois o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Essa é a condição. Jesus nos resgatou, pagou esse preço de resgate. É o que nós vamos ver nos passos seguintes desta lição. Cristo, o Redentor, Salvador, que redimiu. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais escravo do pecado. O homem, quando está no mundo, é escravo do pecado, não consegue, às vezes, se libertar de um vício, se libertar das fantasias que o mundo oferece, da carnalidade que o mundo oferece. E Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 3, os versículos 23 e 24, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o verso 24, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É o Cristo Jesus que nos resgatou, nos dando condição de uma vida eterna. Então, antes de sermos comprados pelo Senhor Jesus através do seu derramamento de sangue ali na cruz, nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado lá no mundo, perdendo noites sem dormir, se embriagando, se prostituindo, dando razão à carne, destruindo a natureza que Deus fez, vivendo no pecado, longe dos caminhos do Senhor. Então nós éramos escravos do pecado. E todos nós já ouvimos pessoas dizendo, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber. É o jugo do pecado, é a escravidão do pecado para destruir. Todos nós conhecemos alguém que está debaixo desta condição. Tivemos uma experiência esses dias. Uma pessoa que se dizia crente, que tinha sido batizada. E ao ministrar a palavra de Deus, trabalhar na palavra de Deus na vida dela. E ali o nosso inimigo se manifestou. Pelo poder de Deus, toda a honra e toda a glória para o Senhor. Foi ministrado na vida desse homem a libertação do jugo de Satanás na vida dele. E quando a palavra de Deus, a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, entrou na sua alma, através da sua audição, aquele demônio que estava ali tomando conta da sua vida, deu um grito horrível e saiu. Nós presenciamos algo extraordinário, a mudança de uma fisionomia. Liberta. É assim que acontece quando a palavra de Deus entra. Muda a história do homem, liberta, e o seu rosto se transforma. Este é o resgate, libertando o homem da escravidão do pecado. E quando nós estamos libertos do pecado, nós estamos vivendo livres, libertos e só desejamos obedecer ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, nós encontramos Paulo escrevendo, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço
que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, é o culto inteligente. O verso 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E deixar Deus a cada dia nos transformar, direcionar a nossa vida. E o segundo tópico nós encontramos o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção, pelo nosso resgate. Não foi o pai que obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu por mim, pelo irmão e pela humanidade. E o seu sangue derramado na cruz como preço para libertar o homem do pecado. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o verso 45, está escrito: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Olha aqui, palavra aos nossos corações. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O terceiro tópico nós vamos destacar: ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravo e nos tornou coparticipantes da sua natureza. Coparticipantes da sua natureza. Na carta de 2 Pedro, a carta 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós encontramos: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e por meio delas, ele nos concedeu preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado, fugido da corrupção das paixões que há no mundo. Nós passamos a ser irmão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o primogênito. Nós estamos caminhando para ter um corpo glorificado na glória, e ele nos considera como irmãos. No capítulo 2 de Hebreus, nos versos 11 e 2, nós encontramos o registro bíblico. Hebreus capítulo 2, versículos 11 e 12. Pois tanto o que se santifica como os que são santificados, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, Jesus. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, e no meio da congregação eu te louvarei. Ele vai nos louvar pela nossa vida. E o quarto tópico nós encontramos: a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação. Romanos capítulo 4, verso 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E ele, Jesus, nos concedeu vida, ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos também
e seremos glorificados. A mesma condição que aconteceu com Jesus. Ao ressuscitarmos, nós teremos os nossos corpos ressuscitados. E no capítulo 3 da primeira carta de João, nós encontramos o registro bíblico. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, seremos semelhantes a ele e haveremos de vê-lo como ele é. Finalizando, irmãos queridos, o resgate e a redenção, a essência do Evangelho, é aquilo que nos resgatou das paixões do mundo e nos deu condição de vida eterna, do mesmo patamar do Senhor Jesus. Nós fomos comprados pelo seu sangue, incorruptível, para a glória de Deus Pai. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.